Quando Deus não fala, a primeira interpretação que o coração humano costuma fazer é a mais dolorosa. Deus se afastou. Essa sensação não nasce da falta de fé, mas do esforço de quem está tentando continuar acreditando mesmo sem receber respostas claras. O silêncio pesa porque você ora, busca, insiste, permanece fiel, e ainda assim não escuta nada. Nenhuma direção nova, nenhuma confirmação, nenhuma palavra clara, apenas silêncio. E é exatamente nesse ponto que Jesus começa a ensinar a primeira e mais fundamental lição sobre a espera. O silêncio de Deus não é ausência, é presença de outra forma. Jesus viveu essa realidade repetidas vezes. Antes de qualquer grande movimento público, ele se retirava. Antes de decisões importantes, ele se afastava. Antes de enfrentar a cruz, ele entrou em um silêncio profundo no Getsêmani. Em nenhum desses momentos o Pai havia deixado de estar presente. Pelo contrário, o silêncio era o ambiente onde a comunhão se aprofundava. Isso revela algo que precisa ser ajustado na forma como você interpreta o agir de Deus. Deus não fala apenas por palavras. Ele também fala por sustentação, por direção silenciosa, por força invisível, por proteção que você só percebe depois. O problema é que fomos ensinados a medir a presença de Deus pela intensidade da experiência. Se sentimos algo, Deus está perto. Se não sentimos, Deus está longe. Jesus desmonta completamente essa lógica. Ele nunca condicionou a presença do Pai às sensações humanas. Ele dormiu em meio à tempestade. Ele permaneceu em silêncio diante de acusações injustas. Ele caminhou para a cruz, sem ouvir uma voz do céu interrompendo o processo. E ainda assim, em todos esses momentos, o Pai estava presente. Quando Deus não fala, ele continua sustentando. Você acorda. Você respira. Você continua de pé. Você não desistiu. Você não abandonou completamente a fé. Isso não é acaso. Isso é evidência. Se Deus tivesse se ausentado, você já teria desistido. O silêncio não está te destruindo porque Deus está sustentando você por dentro, mesmo que você não perceba conscientemente. Jesus ensinou que o Pai vê em secreto. Isso significa que o agir mais profundo de Deus acontece fora do palco, fora do barulho, fora da necessidade de explicação. O silêncio revela um tipo de cuidado que não depende de palavras. Um cuidado que se manifesta em livramentos que você nem percebeu, em decisões erradas que você não tomou, em caminhos perigosos que foram fechados sem alarde. Quando você confunde silêncio com abandono, começa a lutar contra o processo em vez de caminhar dentro dele. Começa a interpretar tudo como rejeição. Começa a se culpar. Começa a questionar seu valor espiritual. Jesus nunca ensinou isso. Pelo contrário, ele deixou claro que o Pai continua trabalhando mesmo quando não está explicando. Meu Pai trabalha até agora, disse Jesus. Trabalha como? Nem sempre falando. Muitas vezes, sustentando. Essa lição é fundamental porque, se ela não for bem compreendida, todo o restante do processo espiritual se torna confuso. Se você acredita que Deus se ausentou, a espera vira castigo. Se você entende que Deus está presente de outra forma, a espera vira formação. A diferença não está no tempo, está na interpretação. O silêncio também revela maturidade. Crianças precisam de explicações constantes. Adultos aprendem a confiar mesmo sem elas. Deus não se cala para punir, mas para amadurecer. Jesus não foi tratado como criança espiritual. Ele foi tratado como filho. E o filho aprendeu a confiar no Pai, mesmo quando não havia resposta imediata. Isso muda completamente o nível da relação. Talvez hoje você esteja tentando sentir algo para continuar. Talvez esteja esperando um sinal, uma palavra, um arrepio, qualquer coisa que confirme que Deus ainda está aí. Mas Jesus ensina que há fases em que Deus retira os sinais para fortalecer a convicção. Não porque ele saiu, mas porque quer que você aprenda a caminhar com mais profundidade. O silêncio também protege. Há coisas que, se Deus explicasse agora, você insistiria. Há caminhos que, se Deus detalhasse, você tentaria controlar.
O silêncio impede a interferência humana em processos que precisam amadurecer no tempo certo. Jesus não explicava tudo aos discípulos de uma vez. Ele dizia: agora vocês não podem suportar. O silêncio, muitas vezes, é misericórdia. Quando Deus não fala, Ele está mais perto do que você imagina. Perto o suficiente para sustentar sua sanidade. Perto o suficiente para não deixar você desistir. Perto o suficiente para continuar moldando você por dentro. A ausência de palavras não é ausência de cuidado. É cuidado em outra linguagem. Essa primeira lição precisa ficar gravada em você, porque ela sustenta todas as outras. Deus não se ausentou da sua vida só porque está em silêncio. Ele continua presente, ativo e envolvido, mesmo quando você não percebe. E se hoje você está tentando não perder a fé justamente porque Deus não fala, receba essa verdade como fundamento. O silêncio não é rejeição, é relacionamento amadurecendo. Quando Deus não fala por um período prolongado, algo inevitável começa a acontecer dentro de você. A fé é deslocada do discurso para a prática. Enquanto Deus responde, direciona e confirma, é relativamente fácil dizer, eu confio. Mas quando ele se cala, essa frase deixa de ser teórica e passa a ser existencial. É nesse ponto que Jesus nos ensina uma segunda lição essencial sobre a espera. O silêncio de Deus revela em quem, ou em que, a sua fé realmente está apoiada. Jesus nunca ensinou uma fé baseada em conforto. Ele ensinou uma fé baseada em fundamento. Por isso, uma das imagens mais fortes que ele usou foi a da casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. Ambas tinham aparência semelhante. Ambas eram casas. Ambas estavam aparentemente firmes. A diferença só apareceu quando a tempestade chegou. O silêncio de Deus funciona exatamente como essa tempestade. Ele não cria a fé, mas revela a qualidade dela. Enquanto Deus fala, muita coisa sustenta a fé. Emoção, expectativa, movimento, resultados visíveis, aprovação de outros, sensação de progresso. Mas quando Deus se cala, tudo isso começa a cair. O que sobra é o verdadeiro fundamento. E essa revelação, embora desconfortável, é necessária. Porque uma fé que depende exclusivamente do que Deus faz, se fragiliza quando Ele escolhe trabalhar em silêncio. Já uma fé fundamentada em quem Deus é permanece firme, mesmo quando não há respostas. Jesus viveu isso de forma clara. No deserto, após 40 dias de jejum, sem sinais, sem conforto, sem manifestações visíveis, ele foi tentado exatamente nesse ponto. Se és filho de Deus. A tentação não era apenas material, era identitária. Era uma tentativa de deslocar a fé de Jesus da confiança no Pai para a necessidade de provar algo. O silêncio do Pai naquele momento não significava abandono, mas confiança. Jesus não precisava de confirmação externa para permanecer fiel. Sua fé estava ancorada no caráter do Pai, não em demonstrações imediatas. Quando Deus não fala com você, algo semelhante acontece. Você começa a perceber o quanto sua fé estava apoiada em resultados rápidos, em portas abertas, em respostas claras. E isso não significa que sua fé era falsa. Significa que ela ainda estava imatura. O silêncio não vem para destruir a fé, mas para purificá-la. Ele remove os apoios frágeis para revelar o que realmente sustenta você. Essa lição é dura porque confronta expectativas. Muitos acreditam que confiar em Deus significa sentir segurança o tempo todo. Jesus nunca prometeu isso. Ele prometeu presença, não conforto constante. A fé que Jesus ensinou é aquela que continua obedecendo mesmo quando não há explicações, que continua caminhando mesmo quando o caminho parece escuro, que continua confiando mesmo quando a emoção não acompanha. O silêncio também revela se a fé está apoiada em Deus ou na própria fé. Há pessoas que confiam mais na intensidade da própria crença do que no caráter de Deus. Quando sentem fé, estão bem. Quando não sentem, entram em crise. Jesus desmonta isso ao mostrar que a fé verdadeira não depende de sensação. Ela depende de convicção. Convicção é aquilo que permanece quando tudo o que é emocional se cala.
Durante o silêncio, você começa a perceber perguntas internas surgindo. Se Deus não responder, eu continuo. Se nada mudar, eu permaneço. Se não houver confirmação, eu obedeço. Essas perguntas não são sinal de fraqueza. Elas são sinal de que sua fé está sendo aprofundada. Jesus nunca condenou quem questionava com sinceridade. Ele confrontava apenas quem usava a fé como moeda de troca. Essa lição também revela algo importante. Fé não é confiar no resultado, é confiar no caráter. Confiar no resultado significa acreditar que tudo vai sair como você espera. Confiar no caráter significa acreditar que, mesmo que não saia como você espera, Deus continua sendo bom, justo e fiel. Jesus viveu essa fé até o fim. Na cruz, ele não foi poupado da dor, mas confiou no Pai mesmo quando tudo parecia perdido. Quando Deus não fala, você é convidado a decidir onde sua fé está ancorada. Se ela está nos resultados, o silêncio gera frustração. Se ela está no caráter de Deus, o silêncio gera amadurecimento. Essa diferença muda completamente a forma como você atravessa a espera. Uma espera vivida com fé mal fundamentada adoece o coração. Uma espera vivida com fé enraizada fortalece a alma. O silêncio também expõe ídolos sutis da fé. Às vezes, o que sustentava sua confiança não era Deus, mas a previsibilidade, o controle, o plano bem definido. Quando Deus se cala, esses apoios caem. Isso gera insegurança, mas também gera libertação. Jesus nunca chamou ninguém para segui-lo com todas as respostas. Ele chamou para confiar e caminhar. Essa lição não é confortável, mas é transformadora. Porque quando sua fé deixa de depender do que Deus faz e passa a depender de quem Deus é, ela se torna inabalável. Você deixa de viver em função de sinais e passa a viver em função de relacionamento. O silêncio deixa de ser ameaça e passa a ser ferramenta. Se hoje você está sentindo que sua fé está sendo testada, talvez não seja para te enfraquecer, mas para te fortalecer no fundamento certo. Deus não está tentando tirar algo de você. Ele está tentando revelar algo em você. E o que ele revela no silêncio sustenta você por toda a vida. Essa é a segunda grande lição de Jesus sobre a espera. Quando Deus não fala, ele está mostrando em quem sua fé realmente está apoiada. E se ela estiver nele, e não nas circunstâncias, você não perde a fé, você a aprofunda. Depois de compreender que Deus não se ausentou e que o silêncio revela onde a fé está apoiada, surge uma terceira verdade ainda mais profunda e muitas vezes desconfortável. A fé só amadurece plenamente no silêncio. Enquanto Deus fala com frequência, enquanto há respostas claras e sinais visíveis, a fé cresce, mas cresce como uma planta em estufa, protegida, acelerada, dependente de condições ideais. O silêncio, porém, expõe a fé ao clima real da vida. É nele que a fé deixa de ser infantil e se torna madura. Jesus nunca prometeu uma fé imune ao silêncio. Pelo contrário, ele deixou claro que o caminho do reino inclui fases em que a única coisa que sustenta o discípulo é a confiança. A fé madura não nasce no excesso de explicações. Ela nasce na ausência delas. Isso não é negligência divina, é pedagogia espiritual. Deus não está interessado apenas em que você creia. Ele está interessado em como você crê. A fé imatura precisa de confirmações constantes. Ela pergunta o tempo todo: é isso mesmo? Vai dar certo? Deus ainda está comigo? Já a fé madura aprende a caminhar mesmo sem respostas imediatas. Não porque não sente medo, mas porque aprendeu a confiar apesar dele. Jesus demonstrou essa fé repetidas vezes. Ele não precisava que o Pai reafirmasse sua identidade todos os dias. Uma única declaração foi suficiente para sustentar todo o caminho, inclusive o deserto e a cruz. O silêncio de Deus força a fé a sair da dependência emocional e entrar na esfera da convicção. Emoções são importantes, mas instáveis. Convicções são silenciosas, porém firmes. Quando Deus se cala, emoções oscilam, mas convicções permanecem. É nesse ponto que a fé amadurece. Você aprende a obedecer sem sentir, a continuar sem ver, a confiar sem entender. Essa maturidade não surge de forma instantânea. Ela é construída lentamente, dia após dia, decisão após decisão. Cada vez que você escolhe não desistir, mesmo sem ouvir nada,
sua fé cresce um pouco mais. Cada vez que você decide continuar fazendo o que é certo, mesmo sem retorno visível, sua fé se fortalece. O silêncio não acelera o processo, ele aprofunda. Jesus ensinou isso quando falou sobre o crescimento do reino. Ele disse que o reino de Deus é como uma semente lançada na terra. O homem dorme, acorda, e a semente cresce sem que ele saiba como. O crescimento acontece no silêncio, no invisível, fora do controle humano. Assim também é a fé. Enquanto você acha que nada está acontecendo, algo profundo está sendo formado dentro de você. A maturidade da fé também se revela na forma como você lida com o tempo. A fé imatura se desespera com a demora. A fé madura aprende a respeitar o ritmo de Deus. Jesus nunca correu. Ele nunca se apressou por pressão externa. Ele sabia que o tempo do Pai era perfeito, mesmo quando parecia lento aos olhos humanos. O silêncio ensina você a desacelerar sem desistir. Outra característica da fé madura é a capacidade de suportar ambiguidades. Nem tudo fica claro, nem tudo é explicado. Nem tudo faz sentido imediatamente. A fé imatura exige clareza total para continuar. A fé madura aceita caminhar mesmo com perguntas em aberto. Jesus não respondeu todas as perguntas dos discípulos. Algumas ele simplesmente disse que eles entenderiam depois. O silêncio ensina a conviver com o ainda não. O silêncio também confronta expectativas irreais sobre Deus. Muitas pessoas acreditam, ainda que inconscientemente, que maturidade espiritual significa viver sem dúvidas, sem conflitos internos, sem momentos de silêncio. Jesus nunca ensinou isso. Ele mostrou que maturidade espiritual significa permanecer fiel apesar das dúvidas, continuar confiando apesar do silêncio, obedecer apesar da falta de respostas. Isso não enfraquece a fé. Isso a fortalece. A fé amadurecida no silêncio também se torna menos dependente da opinião dos outros. Quando Deus não fala, muitas pessoas procuram validação externa. Perguntam para todos. Buscam conselhos em excesso. Tentam preencher o silêncio com vozes humanas. A fé madura aprende a respeitar conselhos, mas não depende deles para existir. Ela se sustenta em uma relação pessoal com Deus, construída no secreto. Essa maturidade traz estabilidade. Uma fé madura não oscila violentamente a cada circunstância. Ela sente, sofre, chora, mas não se rompe. Jesus chorou, sentiu angústia, pediu que o cálice passasse, mas permaneceu. A fé madura não é fria, ela é firme. Ela não nega a dor. Ela a atravessa com confiança. O silêncio também ensina a fé a se tornar mais humilde. Quando Deus fala pouco, você percebe o quanto não controla. Isso quebra o orgulho espiritual. A ideia de que você entende tudo, de que domina os processos espirituais. A fé madura reconhece limites, reconhece que Deus é Deus e você não é. Essa humildade não diminui a fé, ela a torna mais saudável. Outra marca da fé amadurecida no silêncio é a capacidade de esperar sem negociar princípios. A fé imatura diante da demora começa a fazer concessões. Talvez eu precise dar um jeitinho. Talvez Deus espere que eu resolva isso sozinho. Talvez eu precise acelerar o processo. A fé madura permanece íntegra. Ela prefere esperar do que se desviar. Jesus nunca negociou princípios para aliviar o caminho. O silêncio também ensina a fé a valorizar a presença mais do que a resposta. No início, você quer respostas. Com o tempo você percebe que a presença de Deus sustentando você no silêncio é mais valiosa do que qualquer explicação. Essa mudança de perspectiva é um dos sinais mais claros de maturidade espiritual. A fé que amadurece no silêncio se torna capaz de sustentar outros. Quem nunca passou pelo silêncio dificilmente sabe consolar quem está nele. Quem amadureceu nesse ambiente se torna abrigo, não juiz. Jesus era assim. Ele não esmagava os fracos porque conhecia o peso do processo. Essa é a terceira grande lição de Jesus sobre a espera. O silêncio de Deus não é um obstáculo para a fé. É o solo onde ela amadurece. Se você permitir, sua fé não sairá menor desse período. Ela sairá mais profunda, mais firme e mais preparada para tudo o que ainda virá.
Quando Deus permanece em silêncio por tempo suficiente, algo perigoso começa a se infiltrar no coração humano, a interpretação equivocada de que esse silêncio é rejeição. A mente começa a construir narrativas silenciosas do tipo: Deus deve estar desapontado comigo. Talvez eu tenha errado demais. Talvez eu não seja digno. Talvez Deus tenha desistido. Jesus sabia que esse tipo de pensamento seria comum. Por isso deixou ensinamentos claros que desmontam essa mentira espiritual. A quarta lição é direta e libertadora. O silêncio de Deus não é rejeição, é formação. Jesus nunca associou o silêncio do Pai à desaprovação. Pelo contrário, os períodos mais silenciosos da vida de Jesus foram exatamente aqueles em que o Pai mais estava formando algo profundo nele. 30 anos de anonimato antecederam 3 anos de ministério público. Não há registro de milagres, aplausos ou manifestações espetaculares nesse período. Isso não significa que Deus estava distante. Significa que Deus estava formando. E essa formação silenciosa foi indispensável para tudo o que viria depois. A rejeição afasta. A formação aproxima. Quando Deus rejeita, ele se afasta. Quando Deus forma, ele se envolve profundamente. O problema é que a formação não gera sensação imediata de aprovação. Ela gera desconforto, confronto interno, ajustes de caráter e amadurecimento. Por isso, muitos confundem formação com rejeição. Jesus nunca fez essa confusão, e ele nos convida a não fazê-la também. Quando você interpreta o silêncio como rejeição, sua postura muda. Você começa a se esconder, a se culpar excessivamente, a se afastar emocionalmente de Deus. Quando você entende o silêncio como formação, sua postura também muda. Você se rende, se examina, permanece, confia. A mesma experiência produz resultados opostos dependendo da interpretação. Jesus ensinou que o Pai corrige a quem ama, não a quem rejeita. O silêncio, muitas vezes, é uma forma profunda de correção amorosa, não de afastamento. A formação acontece onde há espaço. Se Deus falasse o tempo todo, explicasse tudo, resolvesse tudo rapidamente, não haveria espaço para crescimento interno. O silêncio cria esse espaço. Ele remove distrações. Ele desacelera. Ele força você a olhar para dentro. Jesus constantemente retirava os discípulos do barulho das multidões para formar algo neles. O silêncio não era punição, era método. Outro aspecto importante dessa lição é entender que rejeição produz isolamento, enquanto formação produz transformação. Pessoas rejeitadas tendem a se fechar, a se proteger, a levantar muros. Pessoas em formação passam por processos que as tornam mais maduras, mais conscientes e mais preparadas. Se o silêncio de Deus estivesse te rejeitando, você estaria se afastando definitivamente. Mas se você ainda está buscando, ainda está tentando entender, ainda está lutando para permanecer, isso é sinal claro de formação em andamento. Jesus ensinou que ninguém poda uma árvore que não pretende que dê mais fruto. A poda dói. A poda parece perda. A poda dá a sensação de que algo está sendo tirado. Mas o objetivo da poda nunca é matar a árvore. É fazê-la frutificar melhor. O silêncio de Deus funciona como essa poda espiritual. Ele corta excessos, expectativas erradas, dependências emocionais, orgulho espiritual, pressa. Tudo isso parece rejeição quando visto de fora, mas é formação quando visto à luz do propósito. A formação também explica por que Deus não responde imediatamente às suas tentativas de se justificar. Quando você erra, a tendência humana é explicar, prometer que vai melhorar, pedir uma resposta rápida para aliviar a culpa. O silêncio de Deus não confirma nem condena de imediato, porque ele não está interessado apenas no comportamento externo. Ele está interessado na transformação interna. Jesus nunca se apressou em absolver ou condenar. Ele se concentrava em formar corações. Essa lição também confronta a ideia de merecimento. Muitas pessoas acreditam que, se fizerem tudo certo, Deus falará rapidamente. Se errar, Deus se calará. Jesus desmonta essa lógica. O silêncio não é uma métrica moral. Ele é um ambiente pedagógico.
Pessoas fiéis, obedientes e comprometidas também passam por longos períodos de silêncio, não porque falharam, mas porque estão sendo preparadas. Quando você entende isso, algo poderoso acontece. A culpa perde força. Você para de tentar merecer a voz de Deus e começa a confiar no caráter dele. Você entende que Deus não se comunica por barganha. Ele se relaciona por amor. A formação acontece justamente quando você para de negociar e começa a confiar. Outro sinal claro de formação é que o silêncio não paralisa completamente sua vida espiritual. Mesmo sem respostas, você continua aprendendo, refletindo, ajustando, amadurecendo. Rejeição gera estagnação. Formação gera movimento interno. Ainda que externamente nada pareça mudar, internamente muita coisa está sendo trabalhada. Jesus também ensinou que formação precede envio. Ele nunca enviou alguém sem antes formar. Os discípulos passaram tempo ouvindo, observando, errando, aprendendo, sendo confrontados. Houve momentos em que Jesus não respondia tudo, não explicava tudo, não resolvia tudo por eles. Esse silêncio pedagógico era parte da formação. Se Deus te enviará para algo maior, Ele precisa formar você primeiro. A formação no silêncio também fortalece a identidade. Quando você não recebe respostas externas, precisa se firmar internamente. Você aprende a separar quem você é do que você sente, do que acontece, do que os outros dizem. Jesus sabia quem era mesmo quando foi rejeitado, incompreendido e abandonado. Essa segurança não nasceu no dia do batismo. Foi construída ao longo do tempo, inclusive no silêncio. Outro ponto essencial: formação não é punição pelo passado, é preparação para o futuro. Quando você olha para trás achando que o silêncio é castigo por algo que fez, você perde de vista o que Deus está preparando adiante. Jesus nunca olhou para o processo como punição. Ele olhou como missão. Isso muda completamente a forma de atravessar o silêncio. Quando Deus não fala, Ele não está dizendo afaste-se. Ele está dizendo permaneça. Permaneça sendo moldado. Permaneça aprendendo. Permaneça confiando. A formação exige permanência. Quem foge do processo não amadurece. Quem permanece, ainda que sem entender, sai transformado. Essa quarta lição precisa ser absorvida profundamente. O silêncio de Deus não comunica rejeição. Comunica investimento. Deus só investe tempo, processo e silêncio em quem Ele pretende usar com responsabilidade. Se Ele estivesse desistindo de você, o silêncio não teria peso. O fato de Ele doer revela a importância. Se hoje você está se perguntando se Deus se afastou por causa de falhas, receba essa verdade como libertação. O silêncio não está te punindo, está te formando. E a formação, embora desconfortável, é sempre sinal de cuidado profundo. Quando Deus não fala, uma das reações mais comuns é tentar compensar o silêncio com ação. A mente humana odeia o vazio de direção. A emoção, especialmente quando está cansada, pressionada ou ferida, busca alívio imediato. É exatamente nesse ponto que Jesus nos ensina uma quinta lição decisiva sobre a espera. O silêncio de Deus não é inércia, é proteção. Ele não se cala porque não se importa. Ele se cala porque vê riscos que você não vê. Jesus viveu essa realidade repetidas vezes. Em momentos em que a emoção coletiva empurrava para um caminho aparentemente bom, ele se retirava. Quando queriam fazê-lo rei, ele se afastou. Quando o provocavam a se manifestar antes da hora, ele permaneceu em silêncio. Quando a pressão aumentava, ele não acelerava. Ele desacelerava. O silêncio, nesses momentos, não era fraqueza, era discernimento. Jesus sabia que nem toda oportunidade é permissão, e que a emoção, quando governa decisões, costuma escolher atalhos que custam caro depois. Quando Deus se cala na sua vida, muitas vezes Ele está impedindo que você escolha algo apenas porque dói menos agora. A emoção busca alívio imediato. Deus busca proteção de longo prazo. A emoção pergunta: como eu saio disso rápido? Deus pergunta: como você sai disso inteiro? O silêncio interrompe o impulso e cria um espaço de segurança entre o sentir e o decidir. Essa lição é difícil porque o silêncio parece abandono,
justamente quando a emoção está mais alta. Mas observe, as decisões mais destrutivas da vida quase sempre são tomadas quando alguém está emocionalmente fragilizado e espiritualmente cansado. É nesse estado que se escolhem relacionamentos errados, acordos precipitados, atalhos morais, mudanças impulsivas, desistências definitivas. O silêncio de Deus funciona como um freio espiritual nesses momentos. Ele não empurra você para frente nem para trás. Ele impede que você se mova sem clareza. Jesus ensinou que o caminho estreito conduz à vida, enquanto o caminho largo conduz à perdição. O caminho largo costuma ser emocionalmente confortável no início. O estreito exige espera, discernimento e renúncia. O silêncio de Deus frequentemente mantém você no caminho estreito quando sua emoção quer alargar o caminho para aliviar a pressão. Não é castigo, é cuidado. Outro aspecto profundo dessa lição é entender que o silêncio protege você de se justificar espiritualmente. Quando Deus fala pouco, você não tem argumentos espirituais para defender decisões emocionais. Isso dói, porque a mente quer justificar, explicar, racionalizar. O silêncio remove essa camada de auto-engano. Você não pode dizer "Deus mandou" quando Ele não falou. Isso impede que você use o nome de Deus para legitimar escolhas que nascem da pressa. Jesus se recusou a agir para provar algo. No deserto, a tentação foi clara. Se és filho de Deus. A proposta era simples. Use poder para aliviar o momento. Jesus não respondeu com ação impulsiva. Respondeu com fidelidade silenciosa. O Pai não falou audivelmente naquele momento, mas o silêncio não era omissão. Era proteção contra um uso errado do poder. Quando Deus não fala com você, Ele também está protegendo sua identidade. Muitas escolhas emocionais nascem da tentativa de provar valor, acelerar reconhecimento ou fugir da dor. O silêncio desmonta essa lógica. Sem direção clara, você é obrigado a encarar suas motivações reais. Isso é desconfortável, mas libertador. Deus não quer apenas que você chegue a algum lugar. Ele quer que você chegue sem se perder no caminho. O silêncio também protege você de alianças erradas. Relações formadas na carência quase sempre se tornam prisões. A emoção, quando ferida, confunde conexão com dependência. Deus se cala para que certas portas não se abram, para que certos vínculos não se consolidem, para que certas escolhas não ganhem força. Muitas pessoas só entendem isso depois, quando percebem que aquilo que não aconteceu foi exatamente o que as salvou. Jesus não confiava sua identidade às multidões porque sabia o quanto o aplauso é instável. Ele se retirava quando o reconhecimento aumentava, porque sabia que a emoção coletiva pode desviar o propósito individual. O silêncio de Deus faz o mesmo com você. Ele protege você da necessidade de aprovação, da comparação constante, da ansiedade de acompanhar o ritmo dos outros. Outro ponto essencial: o silêncio protege você de batalhas que não são suas. Nem toda provocação precisa de resposta. Nem toda acusação precisa de defesa. Jesus permaneceu em silêncio diante de falsas acusações, porque sabia que responder alimentaria o erro. O silêncio evita desgaste desnecessário e preserva energia espiritual para o que realmente importa. Essa proteção também se manifesta no tempo. Muitas escolhas não são erradas em essência, apenas fora do tempo. O silêncio impede que você antecipe etapas. Jesus não começou seu ministério quando tinha 12 anos, apesar de já ter consciência espiritual. Ele esperou. O silêncio protege o propósito da pressa. Quando você aprende a respeitar o silêncio, algo muda na sua relação com decisões. Você começa a discernir melhor. Aprende a esperar a poeira baixar. Aprende a diferenciar urgência emocional de direção espiritual. Isso é maturidade. Isso é proteção. Essa lição exige confiança. Confiar que Deus vê o que você não vê. Confiar que Ele sabe o que está fazendo mesmo quando não explica. Confiar que portas fechadas no silêncio não são rejeição, mas livramento. Jesus ensinou que o Pai conhece o que você precisa antes mesmo de você pedir. O silêncio, muitas vezes, é essa provisão antecipada. A quinta lição, portanto,
precisa ser absorvida com seriedade. Quando Deus não fala, Ele está protegendo você de escolhas que a emoção faria, mas o destino não suportaria. O silêncio não é atraso, é livramento invisível. Se hoje você está inquieto para agir, mudar, decidir, desistir ou acelerar algo apenas para sair do desconforto, receba essa verdade como freio e cuidado. O silêncio pode ser o maior sinal de amor de Deus neste momento. Quando Deus não fala, uma das lutas mais intensas não é contra a dúvida, mas contra o tempo. A dor da espera quase nunca está apenas no o que Deus vai fazer, mas no quando. O coração humano até aceita a promessa, mas se desespera com a demora. É exatamente nesse ponto que Jesus nos ensina uma sexta lição fundamental sobre o silêncio. O silêncio de Deus existe para alinhar você ao tempo de Deus, não para frustrar o seu. Jesus viveu completamente submisso ao tempo do Pai. Ele nunca agiu antes da hora, mesmo quando tinha poder, autoridade e capacidade para fazê-lo. Em Caná da Galileia, diante da pressão da própria mãe, Jesus respondeu: "Ainda não é chegada a minha hora." Ele não disse, "Não posso." Disse, "Não é o tempo." Isso revela que muitas vezes Deus não fala porque o tempo ainda não chegou. E agir fora do tempo certo pode ser tão destrutivo quanto agir fora do propósito. O silêncio confronta diretamente a ansiedade humana. A ansiedade tenta antecipar, acelerar, controlar. O tempo de Deus, por outro lado, trabalha com maturação, alinhamento e completude. Jesus nunca correu. Nunca se apressou para provar nada. Nunca respondeu à pressão externa com precipitação. Ele entendia que o tempo do Pai não era um obstáculo, mas uma proteção. Quando Deus se cala, Ele está dizendo silenciosamente: espere. Mas esperar não significa ficar parado sem propósito. Esperar, biblicamente, significa permanecer fiel enquanto o tempo amadurece. Jesus ensinou que há tempo determinado para todas as coisas e que forçar um tempo gera perdas invisíveis. Muitas dores na vida não nascem de decisões erradas, mas de decisões certas tomadas no tempo errado. O silêncio também revela o quanto você confunde urgência com importância. O que é urgente para você nem sempre é essencial para Deus. A urgência costuma nascer do medo de perder algo. O tempo de Deus nasce da certeza de que nada se perde quando está sob seu controle. Jesus nunca demonstrou medo de perder oportunidades. Ele sabia que o que era dele o encontraria no tempo certo. Essa lição é difícil porque o tempo de Deus raramente coincide com o ritmo emocional humano. Quando você está ferido, o tempo parece lento demais. Quando você está cansado, o tempo parece cruel. Quando você está esperando, o tempo parece injusto. O silêncio de Deus obriga você a confrontar essa percepção distorcida do tempo e aprender a descansar mesmo quando o relógio não colabora. Jesus ensinou isso de forma clara ao falar sobre o crescimento do reino. Ele comparou o reino a uma semente que cresce lentamente, sem barulho, sem espetáculo. O agricultor não pode acelerar o crescimento sem prejudicar a planta. Da mesma forma, você não pode acelerar os processos de Deus sem gerar consequências. O silêncio preserva o ritmo certo. Outra verdade importante dessa lição é que o tempo de Deus envolve mais pessoas e fatores do que você consegue enxergar. Enquanto você olha para a sua necessidade imediata, Deus está alinhando circunstâncias, preparando ambientes, amadurecendo pessoas, fechando ciclos e abrindo outros. Se Ele falasse agora, você poderia se mover antes que tudo estivesse pronto. O silêncio protege o conjunto. Jesus chegou a Betânia depois que Lázaro já estava morto. Aos olhos humanos, isso era atraso. Aos olhos divinos, era o tempo perfeito para revelar uma glória maior. O silêncio antes daquela chegada não foi descaso, foi estratégia. Se Jesus tivesse chegado antes, o milagre teria sido menor. O tempo de Deus sempre carrega um propósito maior do que o nosso alívio imediato. O silêncio também ensina paciência ativa. Paciência bíblica não é resignação passiva, é fidelidade persistente. É continuar fazendo o que é certo mesmo quando nada muda. Jesus permaneceu fiel durante anos sem reconhecimento público, porque entendia que o tempo do Pai não precisava de plateia.
Essa fidelidade silenciosa constrói uma fé sólida. Outra camada dessa lição é entender que o tempo de Deus forma caráter. Se Deus entregasse tudo rapidamente, você chegaria ao destino, sem estrutura interna para sustentá-lo. O tempo trabalha onde palavras não alcançam. Ele molda reações, ajusta expectativas, fortalece convicções. O silêncio cria o ambiente onde o tempo pode agir sem interferência. Quando Deus não fala, Ele também está ensinando você a confiar sem cronograma. A fé imatura exige datas. A fé madura confia no processo. Jesus não disse aos discípulos quando exatamente o reino se manifestaria plenamente. Ele os ensinou a vigiar, a permanecer e a confiar. O silêncio remove a ilusão de controle e ensina a dependência saudável. Essa lição também confronta a comparação. Quando você mede seu tempo pelo tempo dos outros, o silêncio se torna ainda mais doloroso. Jesus foi claro ao dizer que o Pai tinha para um não dizia respeito ao outro. Cada chamado tem um tempo. Cada processo tem um ritmo. O silêncio impede que você viva a vida do outro e perca a sua própria jornada. O tempo de Deus também ensina gratidão antecipada. Jesus agradeceu antes de ver o milagre. Isso mostra confiança no tempo certo. A gratidão no silêncio declara: eu confio, mesmo sem entender. Essa postura transforma a espera em adoração, não em tortura. Quando você aprende essa lição, algo muda profundamente. Você para de lutar contra o relógio. Para de se culpar pela demora. Para de achar que Deus se esqueceu. Você entende que o tempo está trabalhando a seu favor, mesmo quando parece lento. O silêncio deixa de ser inimigo e passa a ser aliado. A sexta lição de Jesus precisa ficar clara. Deus não fala porque o tempo ainda está trabalhando. Forçar esse tempo pode gerar perdas que você só perceberia depois. Confiar nesse tempo, embora difícil, preserva o propósito e protege você. Se hoje a sua maior luta é com o quando, receba essa verdade como âncora. O silêncio não é atraso, é alinhamento com o tempo perfeito de Deus. Quando Deus não fala por tempo prolongado, algo começa a acontecer em um nível ainda mais profundo do que decisões, tempo ou emoções. As motivações do coração vêm à tona. Enquanto Deus responde rapidamente, muitas intenções permanecem misturadas, confusas, não examinadas. Mas, quando Ele se cala, o coração fica sem distrações espirituais, e aquilo que realmente nos move começa a aparecer. É nesse ponto que Jesus nos ensina a sétima lição. O silêncio de Deus cura motivações e purifica o coração. Jesus sempre se importou mais com o motivo do que com o pedido. Ele não rejeitava perguntas, mas confrontava intenções. Por isso, muitas vezes respondia uma pergunta com outra pergunta, ou simplesmente permanecia em silêncio. Não era falta de amor, era discernimento. Ele sabia que respostas dadas a motivações erradas fortalecem estruturas internas que depois se tornam prisões. O silêncio, nesse contexto, não é negação, é tratamento. Quando Deus não fala, você começa a se perguntar por que quer tanto aquela resposta. Por que essa porta precisa se abrir agora? Por que essa mudança é tão urgente? Por que esse alívio parece inegociável? Essas perguntas não surgem quando tudo está fluindo. Elas surgem no silêncio. E esse é exatamente o ambiente onde Deus trabalha o coração com precisão cirúrgica. Muitas vezes, aquilo que pedimos não está errado em si. O problema não é o pedido, é a motivação que o sustenta. Jesus ensinou que o Pai vê o secreto. Isso significa que Deus não responde apenas ao que é dito em palavras, mas ao que é desejado em profundidade. O silêncio revela se o pedido nasce da fé ou da ansiedade, da confiança ou do medo, do propósito ou da carência. O silêncio também desmonta barganhas espirituais. Há momentos em que, conscientemente ou não, tentamos negociar com Deus. Se o Senhor fizer isso, eu farei aquilo. Enquanto Deus fala e responde, essas barganhas passam despercebidas. Mas quando Ele se cala, elas ficam evidentes. O silêncio expõe se sua relação com Deus está baseada em troca ou em entrega. Jesus nunca se relacionou com o Pai por barganha. Sua obediência não dependia de respostas imediatas.
Outra dimensão dessa lição é entender que o silêncio purifica o desejo por reconhecimento. Muitas pessoas buscam respostas porque querem validação, confirmação externa, prova de que estão no caminho certo. O silêncio remove essa validação. Sem aplausos espirituais, o coração precisa decidir se continuará obedecendo apenas porque é o certo. Jesus ensinou que quem busca a glória dos homens já recebeu sua recompensa. O silêncio protege você desse tipo de dependência. O silêncio também cura a pressa de ser visto. Quando Deus não fala, você não tem novidades espirituais para contar, experiências para relatar, respostas para exibir. Isso dói no ego, mas cura o coração. Jesus passou grande parte da vida sem ser reconhecido publicamente. Ele não precisava provar nada. O silêncio ensina você a viver sem palco, sem plateia, sem validação constante. Essa lição confronta diretamente a espiritualidade performática. Quando Deus fala pouco, você não consegue sustentar uma fé baseada em aparência. O silêncio elimina discursos vazios e deixa apenas a verdade do coração. É desconfortável, mas libertador. Jesus confrontou duramente os que pareciam espirituais por fora, mas tinham motivações distorcidas por dentro. O silêncio é uma das ferramentas que Deus usa para evitar que isso aconteça com você. O silêncio também revela se você deseja a resposta mais do que deseja a presença. Enquanto há respostas, é fácil confundir as duas coisas. Mas quando Deus se cala, você descobre se continua buscando a Deus ou apenas aquilo que Ele pode fazer. Jesus perguntou aos discípulos se também queriam ir embora quando muitos desistiram. Essa pergunta ecoa no silêncio. Você continua comigo mesmo sem respostas? Outra camada dessa lição é que o silêncio cura expectativas irreais sobre Deus. Muitas expectativas não nascem da palavra, mas de comparações, de histórias de outros, de pressões religiosas. O silêncio desmonta essas expectativas e deixa apenas aquilo que é verdadeiro. Jesus nunca prometeu respostas rápidas para todos. Ele prometeu presença fiel. O silêncio alinha o coração a essa promessa real. O processo de purificação do coração também envolve desapego. O silêncio mostra o quanto você se apegou a certos resultados, planos ou cenários. Esse apego gera ansiedade, frustração e controle. Jesus ensinou que quem tenta salvar a própria vida a perderá. O silêncio ensina a soltar, a confiar, a descansar. Soltar não é desistir, é entregar o controle. Quando as motivações são purificadas, algo muda na forma como você ora. As orações ficam mais simples, mais honestas, menos ensaiadas. Você para de tentar impressionar a Deus com palavras e começa a falar com Ele com verdade. Jesus disse que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O silêncio cria esse ambiente de verdade. Essa purificação também cura comparações. No silêncio, você percebe que cada processo é único. O que Deus faz com um não é modelo para outro. Jesus corrigiu Pedro quando ele comparou seu caminho com o de João. O silêncio ensina você a cuidar da própria jornada, sem se perder olhando para a dos outros. O coração purificado pelo silêncio também se torna mais sensível. Em vez de endurecer, ele amolece. Em vez de se fechar, ele se abre. Isso parece contraditório, porque o silêncio pode gerar frustração. Mas quando vivido corretamente, ele gera empatia, compaixão e profundidade. Jesus não se tornou duro após o deserto. Ele se tornou mais sensível às dores humanas. Outra evidência de motivações curadas é a capacidade de esperar sem manipular. Quando o coração é purificado, você para de tentar forçar portas, pressionar pessoas ou criar situações artificiais. Você aprende a esperar com dignidade espiritual. Jesus nunca manipulou circunstâncias para acelerar o propósito. Ele confiava no Pai. O silêncio também cura a necessidade de entender tudo. Muitas motivações estão ligadas à necessidade de controle intelectual. Queremos respostas para nos sentirmos seguros. O silêncio ensina que segurança verdadeira não vem de entender tudo, mas de confiar em quem conduz tudo. Jesus confiou no Pai mesmo quando o caminho passava pela cruz.
Quando Deus não fala, Ele está perguntando silenciosamente: por que você quer isso? Não para acusar, mas para curar. Motivações curadas geram decisões mais sábias, fé mais estável e relacionamento mais profundo com Deus. O silêncio faz esse trabalho que palavras não conseguiriam fazer. Essa é a 7ª lição de Jesus sobre a espera. O silêncio de Deus não empobrece o coração. Ele o purifica. Ele remove o que é excessivo, cura o que está distorcido e fortalece o que é verdadeiro. Quem atravessa esse processo sai menos ansioso, menos carente e mais alinhado com o coração de Deus. Se hoje você percebe que suas motivações estão sendo confrontadas, não fuja desse processo. Ele não veio para te expor, mas para te libertar. O silêncio está tratando você em um nível que poucas pessoas permitem que Deus trate. Quando Deus não fala, não está apenas tratando emoções, motivações ou tempo. Muitas vezes, Ele está ampliando sua capacidade interna para algo que ainda não pode ser entregue. Essa é uma verdade que Jesus deixou clara ao longo de todo o seu ministério. Respostas trazem responsabilidades, e Deus nunca entrega peso a quem ainda não aprendeu a sustentá-lo. A 8ª lição é profunda e transformadora. O silêncio de Deus prepara você para responsabilidades maiores do que aquelas que você imagina agora. Jesus ensinou que a quem muito é dado, muito será cobrado. Essa frase não é ameaça, é princípio. Ela revela que bênçãos, respostas e portas abertas vêm acompanhadas de consequências reais. Por isso, antes de liberar algo maior, Deus forma alguém maior por dentro. O silêncio é o ambiente onde essa formação acontece sem aplausos, sem distrações e sem atalhos. Observe a vida de Jesus. Antes de assumir responsabilidade pública, ele viveu uma longa fase de anonimato. 30 anos sem ministério público, sem reconhecimento, sem multidões. Isso não foi atraso, foi preparação. Quando ele começou a agir publicamente, já possuía estrutura emocional, espiritual e moral para sustentar rejeição, oposição, incompreensão e pressão extrema. Se tivesse começado antes, a exposição teria sido destrutiva. O silêncio foi proteção e treinamento. Responsabilidade espiritual exige autocontrole. Quando Deus não fala, Ele está observando como você governa seus pensamentos, emoções e decisões sem supervisão direta. Jesus ensinou que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. O silêncio testa a fidelidade no pouco, no cotidiano invisível, nas escolhas pequenas, na constância sem reconhecimento. Quem não se governa no silêncio, não sustenta autoridade quando a resposta chega. Outra dimensão dessa lição é entender que Deus prepara você para impactar pessoas. Toda resposta significativa envolve outras vidas. Liderar, servir, influenciar, cuidar, ensinar. Tudo isso exige maturidade. O silêncio desenvolve empatia, paciência e discernimento. Quem nunca esperou tende a exigir demais dos outros. Quem atravessou o silêncio aprende a respeitar processos alheios. Jesus era firme, mas profundamente compassivo, porque conhecia o peso do caminho. O silêncio também prepara você para lidar com críticas e incompreensão. Respostas públicas atraem olhares, opiniões e julgamentos. Se você não foi fortalecido no silêncio, essas pressões te desestabilizam. Jesus não buscava aprovação humana. Ele não moldava suas decisões pelo aplauso das multidões. O silêncio forma essa independência saudável, necessária para qualquer responsabilidade maior. Outra responsabilidade que o silêncio prepara é a capacidade de decidir com sabedoria. Quanto maior a responsabilidade, mais impacto uma decisão gera. O silêncio treina você a ouvir, a esperar, a discernir antes de agir. Jesus sabia quando avançar e quando se retirar. Ele não reagia por impulso. O silêncio cria esse espaço interno entre estímulo e resposta. Deus também usa o silêncio para alinhar autoridade com submissão. Jesus, mesmo sendo filho, aprendeu obediência. Isso não diminuiu sua autoridade, fortaleceu. A autoridade espiritual que não passa pelo silêncio tende a se tornar autoritarismo. O silêncio ensina submissão sem ressentimento, obediência sem barganha.
Fidelidade sem necessidade de controle. Responsabilidades maiores também exigem capacidade de carregar dores que não são suas. Jesus carregou dores que não causou. Quem será usado por Deus para ajudar outros, precisa aprender a carregar fardos sem perder a própria identidade. O silêncio fortalece limites internos, para que você não absorva tudo, não se desgaste além do saudável e não confunda compaixão com autossacrifício destrutivo. Outra área que o silêncio prepara é a relação com o sucesso. Muitas pessoas se perdem não na dor, mas quando a resposta chega. O silêncio trabalha humildade, para que quando a porta se abrir, você atravesse sem soberba, sem vaidade e sem afastamento de Deus. Jesus mantinha vida secreta com o Pai, mesmo quando era conhecido publicamente. O silêncio treina essa fidelidade íntima. O silêncio também prepara você para caminhar, se necessário, sozinho. Nem todos acompanham quem cresce espiritualmente. Jesus caminhou só em momentos decisivos. O silêncio fortalece convicções pessoais para que você não dependa da companhia de muitos para permanecer fiel. Isso é essencial para responsabilidades que exigem decisões impopulares. Outro ponto central: o silêncio prepara você para consequências irreversíveis. Há respostas que mudam definitivamente a trajetória. Deus se cala até que você esteja pronto para caminhar sem olhar para trás. O silêncio remove impulsividade e fortalece compromisso. Jesus disse que ninguém que olha para trás é apto para o reino. Essa firmeza nasce no silêncio. O silêncio também amplia a visão. Você começa a enxergar além do imediato, além do emocional, além do agora. Isso muda quando você percebe que Deus está pensando em legado, não apenas em alívio. Respostas rápidas geram momentos. Processos profundos geram histórias que permanecem. Deus se cala porque está te promovendo internamente. Promoções espirituais raramente são anunciadas. Elas acontecem no invisível. Enquanto você acha que está parado, o céu está ampliando sua capacidade, sua resistência, sua maturidade. Quando a resposta vier, você perceberá que já estava sendo preparado há muito tempo. Essa preparação também envolve aprender a descansar enquanto carrega responsabilidades. Jesus disse que seu jugo é suave, porque ele ensina a carregar junto com o Pai. O silêncio ensina você a não carregar tudo sozinho, a confiar, a delegar, a descansar em Deus mesmo quando há peso. A 8ª lição de Jesus é clara e poderosa. Deus não fala porque está preparando você para algo maior do que aquilo que você está pedindo agora. Se ele respondesse antes, você não sustentaria o que viria junto com a resposta. O silêncio não está te atrasando, está te qualificando. Se hoje você sente que a espera está pesada, talvez seja porque aquilo que Deus está preparando também é pesado. Não no sentido de fardo, mas de responsabilidade. Confie. Deus não desperdiça silêncio, ele investe nele. Quando Deus não fala, a fé chega a um ponto decisivo. Depois de atravessar formação, purificação, proteção, amadurecimento e preparo, resta uma pergunta silenciosa que define tudo. Você confia em Deus pelo que Ele é, ou apenas pelo que Ele faz? Essa é uma das lições mais profundas que Jesus ensinou, não com discursos longos, mas com a forma como viveu até o fim. O silêncio de Deus expõe essa diferença com clareza absoluta. Confiar nas respostas de Deus é relativamente fácil. Quando portas se abrem, quando sinais aparecem, quando as coisas fluem, a confiança se mantém confortável. Mas confiar no caráter de Deus exige algo mais profundo. Permanecer fiel mesmo quando não há respostas, quando nada muda, quando o céu parece quieto. Jesus viveu exatamente esse tipo de confiança. Ele não confiava no Pai porque sempre recebia explicações, mas porque conhecia o coração do Pai. Jesus revelou um Deus que é bom mesmo quando não explica, fiel mesmo quando se cala, justo mesmo quando permite processos difíceis. Essa confiança no caráter sustentou Jesus no silêncio do Getsêmani, no silêncio diante das acusações, no silêncio da cruz. O Pai não interrompeu o sofrimento com palavras, mas sustentou o Filho com propósito. O silêncio não foi abandono, foi fidelidade invisível.
Quando Deus se cala na sua vida, Ele está convidando você a dar esse passo de maturidade espiritual. Um passo que deixa de exigir garantias e passa a confiar na essência. Essa transição não é simples. Ela exige que você abra mão da necessidade de controle, da obsessão por entender tudo, da dependência emocional de respostas rápidas. O silêncio expõe essas dependências para que você possa se libertar delas. Essa lição também confronta a ideia de que fé é sinônimo de conforto. Jesus nunca prometeu uma fé confortável. Ele prometeu uma fé verdadeira. Verdade muitas vezes dói antes de libertar. Confiar no caráter de Deus no silêncio é aceitar que Ele continua sendo quem sempre foi, mesmo quando você não consegue perceber o que Ele está fazendo agora. O silêncio também revela se sua fé é circunstancial ou relacional. Fé circunstancial funciona enquanto as circunstâncias cooperam. Fé relacional permanece mesmo quando tudo parece parado. Jesus se relacionava com o Pai, não com resultados. Ele não media a fidelidade do Pai pelos acontecimentos do dia. Ele confiava no relacionamento construído ao longo do tempo. Essa confiança relacional muda a forma como você interpreta o silêncio. Em vez de pensar, Deus não está fazendo nada, você começa a pensar, Deus está fazendo algo que eu ainda não consigo ver. Essa mudança de perspectiva não elimina a dor, mas transforma o significado dela. A dor deixa de ser sinal de abandono e passa a ser parte de um processo confiável. Outro aspecto profundo dessa lição é entender que confiar no caráter de Deus não significa negar sentimentos. Jesus sentiu angústia, tristeza e medo. Ele não fingiu força. Ele expressou dor. Mas ele não permitiu que esses sentimentos definissem sua confiança no Pai. O silêncio ensina você a sentir sem se perder, a sofrer sem abandonar a fé. O silêncio também revela se você precisa entender tudo para continuar. Muitas pessoas dizem confiar em Deus, mas apenas enquanto conseguem compreender o processo. Quando a lógica acaba, a fé desmorona. Jesus ensinou que fé verdadeira começa onde a compreensão termina. Confiar no caráter de Deus significa aceitar que há coisas que você não entenderá agora, talvez nunca, e ainda assim permanecer. Essa lição também confronta expectativas religiosas e reais. Algumas tradições ensinam que silêncio é sinal de falta de fé, de erro ou de afastamento espiritual. Jesus nunca ensinou isso. Ele mostrou que silêncio pode coexistir com obediência, fidelidade e amor profundo. O silêncio não mede espiritualidade. A confiança mede. O silêncio também expõe se você está usando Deus como meio ou como fim. Quando Deus não responde, você descobre se sua busca era por Ele ou apenas pelo que Ele poderia resolver. Essa descoberta é desconfortável, mas necessária. Jesus ensinou que buscar primeiro o reino muda tudo. O silêncio realinha prioridades. Confiar no caráter de Deus também significa aceitar que Ele vê o quadro completo. Você vê um capítulo, Deus vê a história inteira. Você vê o agora, Deus vê o antes e o depois. Jesus confiava nessa visão maior. Ele sabia que o sofrimento presente não anulava a glória futura. O silêncio de Deus treina você a confiar nessa mesma perspectiva. Outra dimensão dessa lição é aprender a descansar sem explicações. Descanso espiritual não nasce de respostas claras, mas de confiança profunda. Jesus dormiu em meio à tempestade porque confiava no Pai, não porque a tempestade havia cessado. O silêncio ensina você a descansar mesmo quando o cenário não muda. O silêncio também purifica a linguagem da fé. Você para de fazer declarações vazias e começa a viver convicções silenciosas. Sua fé se torna menos performática e mais autêntica. Jesus nunca precisou anunciar sua confiança. Ela era evidente na forma como vivia. Essa confiança no caráter de Deus produz estabilidade. Você deixa de oscilar entre euforia e desespero conforme as circunstâncias. Você aprende a permanecer. Permanecer é uma das maiores expressões de fé madura. Jesus permaneceu até o fim, não porque tudo estava claro, mas porque confiava no Pai. A nona lição de Jesus é clara. O silêncio de Deus revela se sua fé está ancorada no caráter de Deus ou na necessidade de respostas.
Se estiver no caráter, o silêncio não destruirá sua fé, ele a fortalecerá. Você atravessará a espera com dor, sim, mas também com paz profunda. Se hoje você sente que Deus não fala, e isso tem testado sua confiança, receba essa verdade como convite à maturidade. Confie em quem Deus é, não apenas no que Ele faz. Essa confiança sustenta você não apenas agora, mas por toda a vida. Depois de atravessar todas as camadas do silêncio, a formação, a purificação, a proteção, o amadurecimento, o alinhamento com o tempo, a cura das motivações, a preparação para responsabilidades maiores e a confiança no caráter de Deus, resta compreender a última e mais consoladora lição que Jesus nos ensina. O silêncio de Deus nunca é o capítulo final. Ele é o intervalo entre o que foi e o que será. Ele prepara o terreno para a resposta, o coração para recebê-la e a história para continuar de forma mais profunda do que antes. Jesus mostrou isso de maneira definitiva no momento mais silencioso de toda a narrativa bíblica. Após a crucificação, o céu não falou. Não houve sinais, não houve explicações, não houve intervenções visíveis. O sábado foi um dia de silêncio absoluto. Para os discípulos, tudo parecia terminado. Para Deus, tudo estava sendo consumado. O silêncio não significava derrota. Significava conclusão do processo e preparação para a manifestação mais poderosa de todas, a ressurreição. Essa lição muda completamente a forma como você interpreta o silêncio na sua própria vida. O silêncio não é um não definitivo. Ele não é um ponto final. Ele é uma pausa carregada de intenção. Uma pausa que existe para garantir que, quando a resposta vier, ela encontre você inteiro, maduro e alinhado. Jesus não ressuscitou no meio do processo. Ele ressuscitou depois que tudo foi cumprido. O silêncio teve começo, meio e fim. Uma das maiores armadilhas espirituais durante a espera é acreditar que, porque nada está acontecendo externamente, nada está acontecendo de fato. Jesus desmonta essa ilusão ao revelar que os maiores movimentos de Deus muitas vezes acontecem fora do alcance humano. Enquanto o mundo via silêncio, Deus estava vencendo a morte. Enquanto os discípulos viam fim, Deus preparava um novo começo. O silêncio também ensina que a resposta de Deus raramente vem apenas para resolver o problema inicial. Ela vem para revelar algo maior. A ressurreição não apenas respondeu à dor da cruz, ela inaugurou uma nova realidade. Da mesma forma, a resposta que Deus prepara para você não se limita ao pedido que você fez. Ela carrega transformação, amadurecimento e propósito ampliado. Essa lição exige esperança madura. Não a esperança ingênua que acredita que tudo acontecerá rápido, mas a esperança firme que sabe que Deus cumpre o que promete, mesmo que o caminho até lá seja silencioso. Jesus confiava nessa esperança. Ele falou repetidas vezes sobre o terceiro dia. Mesmo sem entender completamente a dor que viria, ele sabia que o silêncio não duraria para sempre. O silêncio também prepara você para reconhecer a resposta quando ela chegar. Quem atravessa a espera com fidelidade, aprende a discernir a voz de Deus com clareza. Você deixa de confundir emoção com direção. Quando Deus volta a falar, você sabe. A resposta não chega como alívio momentâneo apenas. Ela chega com paz profunda, alinhamento interno e confirmação espiritual. Outra verdade importante dessa lição é que o silêncio fortalece a gratidão. Quando a resposta chega depois de um longo processo, você não a trata com superficialidade. Você valoriza, você respeita, você cuida. Jesus valorizava profundamente cada pessoa, cada encontro, cada momento, porque não vivia uma fé apressada. A espera ensina você a honrar o que recebe. O silêncio também revela que Deus nunca esteve inativo. Ele esteve escrevendo capítulos invisíveis da sua história. Capítulos que não aparecem em testemunhos rápidos, mas que sustentam toda a narrativa. Esses capítulos formam o caráter, fortalecem a fé e criam raízes profundas. Quando a resposta vem, ela se apoia nesses capítulos silenciosos para permanecer. Jesus também ensinou que quem atravessa o silêncio sem desistir,
se torna testemunha viva da fidelidade de Deus. Não um testemunho baseado apenas em resultado, mas em transformação. Você não dirá apenas, Deus fez, mas Deus me formou. Esse testemunho tem autoridade espiritual porque nasce da experiência, não do discurso. O silêncio prepara você para entender que Deus nunca esteve atrasado. Ele esteve preciso. Cada dia silencioso teve função. Cada oração aparentemente sem resposta teve efeito. Cada lágrima foi vista. Jesus revelou um Pai que vê, que sabe e que age no tempo certo. O silêncio nunca foi esquecimento. Foi estratégia. Essa lição também cura o medo de novos silêncios. Quem entende que o silêncio tem propósito, não entra em pânico quando ele volta a aparecer em outras fases da vida. Você aprende que o silêncio não destrói a fé. Ele a aprofunda. Você passa a confiar no processo, mesmo quando não entende os detalhes. O silêncio também ensina a esperar sem endurecer. Muitas pessoas atravessam a espera e saem dela fechadas, céticas, desconfiadas. Jesus nos ensina o oposto. Atravessar o silêncio com o coração aberto. Aberto para aprender, para mudar, para confiar. Essa abertura permite que a resposta seja recebida com maturidade e não com medo. Quando Deus volta a falar, Ele não apenas responde, Ele confirma. Confirma quem Ele é, confirma quem você se tornou e confirma que o processo valeu a pena. A resposta não apaga a dor do silêncio, mas dá sentido a ela. Jesus não apagou a cruz. Ele a ressignificou pela ressurreição. A 10ª e última lição, portanto, sela tudo o que foi aprendido. O silêncio de Deus nunca é o fim da história. Ele prepara o momento certo da resposta. A fé que nasce e amadurece no silêncio é a fé que sustenta uma vida inteira. Não uma fé frágil, dependente de sinais constantes, mas uma fé firme, confiante e profundamente enraizada no caráter de Deus. Se hoje você ainda está no silêncio, receba essa verdade como promessa. Deus não terminou de escrever sua história. O silêncio não apagou o que Ele prometeu. Ele apenas garantiu que, quando a resposta chegar, você esteja pronto para recebê-la sem se perder, sem se afastar e sem duvidar do amor dele. Permaneça. Confie. Espere. O silêncio está trabalhando a seu favor, mesmo quando você não percebe. E quando Deus falar, porque Ele falará, você entenderá que cada dia silencioso cooperou para esse momento.